Existe um estudo feito pelo pessoal do Serviço Social, né, num grande grupo que envolveu pesquisadores de diversas faculdades, mas todos eles dentro da Unicamp, salvo engano, que mostraram que o programa do Bolsa Família, a construção dele, do ponto de vista pragmático, leva rigorosamente a lugar nenhum. Ou seja, a grande maioria daqueles que são beneficiados do programa do Bolsa Família não tem nenhum outro estímulo que não o de receber aquele valor sem perspectiva de avanço. Qual é o problema? É que nós estamos, então, sustentando vagabundos? É claro que não. Nós estamos complementando renda daqueles que têm uma renda abaixo e que precisam muito mais do que isso para poder ter os seus direitos garantidos. O que nós não estamos é fazendo o estímulo necessário. Mesmo em programas voltados especificamente a determinadas ações, a demonstração prática tem sido de que eles têm sido utilizados exclusivamente para proporcionar um determinado valor a título de complementação de renda, no sentido de que as contrapartidas jamais são exigidas, jamais são fiscalizadas. É como se eu tivesse um programa para erradicar o trabalho infantil e permitir que a criança se desenvolvesse normalmente, só é um exemplo, né? E pagasse um determinado valor e não fiscalizasse, por exemplo, a frequência e o aproveitamento regular dentro da escola. Tá? Então, genericamente, o que esses programas têm demonstrado é isso. E aí, nesse caso, não se pode dizer que foi uma amostra muito pequena, porque foram o pessoal do Serviço Social que fazia mestrado e doutorado de uma quantidade muito grande de universidades. Alguns, né, no caso algumas, porque aí todas eram mulheres, professoras da Universidade Federal do Pará. Então, não sou contra. Tá? Agora, eu não acho que se pode, e isso no Ministério Público, eu não sei se mudou nos últimos 3 anos, né? No período que eu me aposentei, então, mas uma grande discussão em relação a essa temática e uma grande discussão que levava até a alguns colegas a se recusarem a ter atuação nessa seara, se recusarem por não conseguirem incorporar a ideia de que esse é um sujeito que deve ser absolutamente protegido. Né? E aí, talvez, como eu disse, ou como diz Zé Leon Krochik, porque todos nós temos preconceitos. Né? Mas o certo é que um grande problema aqui não é dizer que porque há carência extrema, é melhor que a criança esteja no trabalho do que esteja na rua, furtando, praticando ilícito. Não. Na verdade, o que eu acho é que não se pode desconsiderar a carência extrema para ter programas e políticas públicas que possam conduzir a criança ou adolescente para as atividades que lhe são inerentes. Estudar e brincar. Parece brincadeira dizer que o direito da criança é brincar, mas o direito da criança é de brincar mesmo, né? É de se desenvolver, né, a partir de uma lógica específica para a sua idade. Então, é por isso que de todos os programas da Cor de Infância, eu acho que de todos eles, o que mais me agrada, o que mais me entusiasma, embora eu saiba que ele tem problemas em diversas unidades da Federação, é o projeto Orçamento Público e Políticas Públicas de Prevenção e Erradicação. Eu não conheço essa realidade deste projeto, não sei se vocês, que não atuam na área da Cor de Infância, na área da proteção da criança e do adolescente, conhecem a realidade de todo o Brasil, mas eu vi isso como ele foi realizado no estado do Pará, com diversos insucessos e com alguns sucessos. Eu penso que esse projeto é o projeto que pode permitir ao Ministério Público, no aspecto propositivo, tá, a melhor situação para as crianças e adolescentes. Por quê? Porque eu não ignoro uma realidade, que é uma realidade de que as crianças e os adolescentes precisam ser protegidos, até do ponto de vista econômico, para que eles possam ter famílias que consigam sobreviver e usufruir dos direitos básicos, sem que eles precisem estar envolvidos nesse esforço de trabalho, de complementação de renda ou de geração de renda. Tá? Mas
indo além do que é o normal, que é exigir simplesmente do governo central que aloque recurso para programas específicos. Acho que estados e municípios, principalmente municípios, podem dar uma contribuição muito grande. Tá? E, portanto, acho que essa seria, do ponto de vista propositivo, a melhor atuação do Ministério Público do Trabalho. Apenas, e isso, como eu disse, é uma característica minha, não é uma característica necessariamente de todos, embora eu veja o Ministério Público dessa forma, eu entendo que, não havendo sucesso na proposição, é preciso adotar o que eu chamo, e chamo isso sem ser pejorativamente, de atuação repressiva. Tá? Bem, finalizando esse item, um aspecto sempre me pareceu preocupante, que eu já mencionei ontem, que é a falta de sintonia da atuação do Ministério Público da Justiça do Trabalho, né, pela falta de sintonia com o Ministério Público da Justiça do Trabalho, no que diz respeito à atuação do Juiz da Infância e Juventude. Esses dados são dados ainda recentes, de 2005 2010, mais de 33 mil autorizações de trabalho fora das hipóteses legais foram concedidas em diversas áreas, né? Algumas dentro das hipóteses, naquelas exceções do trabalho artístico, do trabalho nesse tipo de atividade. Mas não somente nas indicadas para espetáculos públicos, concursos de beleza. Autorizações feitas para crianças de até 10 anos de idade. Bem, alguém poderia objetar dizendo o seguinte: ora, nós às vezes fazemos diferente. Eu me lembro quando em Campinas, não sei se foi a atuação do Ministério Público, acho que foi, lembro quando em Campinas um garoto perdeu a vista trabalhando numa dessas lavouras. Foi o Ministério Público que entrou. E aí, no momento, resolver do ponto de vista trabalhista é até relativamente fácil. Nós não encontramos muita recusa do juiz do trabalho. A não ser que ele seja um sujeito completamente alheio à realidade e tenha uma visão do conteúdo normativo diferente de todo mundo, ele não vai dizer, olha, esse trabalho é proibido, eu não vou conceder. Ele perdeu o olho, esse é problema dele. Ele concede. O problema ali era saber se essa proteção se poderia estender para aquilo que era necessário naquele momento, que era a proteção de natureza previdenciária, que era preciso proteger o trabalhador, né, contra o risco social ali decorrente do acidente. Mas não é dizer que naquele caso se trabalhou em favor de um menino que tinha menos de 14 anos de idade, acho que 10 anos de idade, né, e nesse caso aqui ficar então reclamando que o juiz da infância e da juventude faz a mesma coisa, autoriza a criança de até 10 anos. Claro que para poder pedir o benefício previdenciário. Se eu não tenho a minha regularização, eu não consigo avançar nessa proteção. Mas eu acho que aí são situações completamente diferentes. Neste caso aqui, o que eu tenho, né, no caso da ação do Ministério Público, o que eu tenho é a proteção de alguém que exerceu o trabalho e, por conta disso, sofreu com o risco da atividade, né, e teve a perda de um olho, né, por conta do trabalho que exercia. Nesse caso, não. Nesse caso, são os juízes da infância e da juventude. Bem, me pareceu, e ano passado eu discuti isso com os participantes do primeiro curso de Trabalho Decente, que foi lá em São Paulo, acho que em agosto, né, organizado também pelo Sandoval, me pareceu naquele momento que a melhor solução seria o que estava em discussão, que era obter do CNJ uma norma que disciplinasse a questão de forma rígida e fosse capaz de proteger melhor os interesses mais importantes, são os da criança. Tá? Eu procurei, entretanto, verificar se essa regulamentação ocorreu. No site do CNJ, essa discussão simplesmente não é mais travada. Eles trabalham com adolescente infrator, adolescente em situação de risco, uma série de questões, trabalham com as suas famosas metas. Agora a discussão atual do CNJ é a meta 18, que é o julgamento das ações de improbidade, devem ser julgadas de 2011 até este ano, nem que seja extinguindo tudo sem julgamento do mérito, porque, na verdade, eu estou trocando quantidade por qualidade. O CNJ não discute o que o juiz colocou na sentença, ele discute se houve ou não houve a sentença. Acho que não é uma questão de estimular o trabalho lento, o trabalho
e numa forma desarrazoada do ponto de vista da celeridade se deve emprestar. Mas é de ver que essas metas são umas coisas assim meio irreais, né? Um juiz do trabalho na 8ª região, nas varas de Belém, continua com uma pauta de, no máximo, 2 semanas. E eles acham que tem que trabalhar ainda mais. A pauta de 2 semanas de uma vara do trabalho em Belém do Pará é com o mesmo número de processos que a pauta de uma vara do trabalho de São Paulo, que tem uma pauta de 1 ano. Não estou dizendo que são 20 processos por ano, não. São milhares. Estou dizendo que é uma justiça altamente célere. E ainda assim ainda sofrem cobranças, porque há metas que exigem que isso seja ainda mais rápido. Talvez resolver no dia em que a reclamação foi apresentada, como se isso fosse possível. Quer dizer, até é possível, desde que seja um conluio entre o empregador e o prestador de serviço, aí é perfeitamente possível. Bem, o certo, entretanto, é que não há uma regulamentação, pelo menos eu não encontrei. Não sei se alguém tem uma informação diferente. Pedro, tem? Não, né? Então, parece que essa discussão entre CNJ, CNMP e a Secretaria Especial de Direitos Humanos, a respeito de um amplo pacto, né, não foram muito à frente. E o que resta, então, é aquela decisão, né, no pedido de providência 5958, foi relator o conselheiro Jorge Welles Chaves de Oliveira. Eu tentei localizar, porque eu tenho aqui no meu pendrive, mas eu tenho milhares, né? Eu tenho o voto parcialmente divergente, mas que vai basicamente na mesma linha. O que é que a gente encontra nesse pedido de providência nos votos que estão disponibilizados na internet? Uma rendição à autoridade do juiz para, em matéria judicial, decidir conforme a sua consciência. É mais ou menos como fez, como conta a história e a Bíblia também, Pilatos lavando as mãos. Então o CNJ lava as mãos de uma situação que, na visão deles, é absolutamente equivocada, porque é equivocado um juiz da infância e da juventude estar distribuindo autorizações à torta e à direito para o trabalho fora das hipóteses legais e até de fora das hipóteses razoáveis de legalidade, preciso ficar bem claro, tá? Ao argumento de que o juiz da infância e da juventude tem independência para poder proferir as suas decisões da maneira que ele bem entender. Me parece que nesse procedimento o juiz da infância e da juventude atua muito mais no plano administrativo do que no plano do contencioso. E, portanto, nesse caso, ele poderia ter claramente uma diretriz do CNJ. O CNJ interfere em absolutamente tudo hoje em dia, muito mais do que o CNMP, e eu não vejo por que ele não poderia interferir dizendo o seguinte: os juízes têm independência, são livres para decidir conforme a sua consciência, mas não pode estar descumprindo a lei e não pode estar violando todo um conjunto protetivo do direito da criança. Tá? E aí nós teríamos as meninas lá, Marisa, né, fazendo gracinhas na televisão, porque eu acredito que isso não tem mais jeito, mas não teríamos criança com 10 anos numa atividade industrial autorizada a trabalhar porque não há nenhum outro tipo de proteção, tá? Ou porque não há nenhuma outra forma de gerar renda para garantir a sobrevivência. Bem, por fim nós chegamos na aprendizagem, né? É claro que aqui na aprendizagem eu não vou fazer um juízo de valor a respeito daquela discussão, eu já fiz aquela reflexão. É só relembrando aqui como é que a aprendizagem é regulamentada e como ela interfere hoje em dia para além do trabalho da criança e do adolescente. Mas antes disso, eu só queria mostrar, esse é recente, está no informativo 46 do Tribunal Superior do Trabalho, então eu vou cortar aqui rapidamente, só para mostrar para vocês. Juntando o primeiro aspecto do trabalho decente com o último, quer dizer, liberdade sindical com a proteção do trabalho da criança e do adolescente, como a mente humana não tem limite na sua criatividade e como isso é possível. Isso aqui é uma ação do Ministério Público que, ao final, tem êxito, e isso é um acórdão que foi publicado aí no informativo 46 do Tribunal do Trabalho.
Agora, de 7 a 13 de maio. Né? Então, é uma cláusula que proíbe o trabalho noturno, perigoso e insalubre aos menores de 14 anos. Parece que faz isso. Mas é uma norma que sugere a autorização de trabalho em desconformidade com o artigo 7º, inciso 33. Impossibilidade de homologação. Tá? As entidades coletivas, então, profissional e econômica, firmam uma norma que, a pretexto de referendar a impossibilidade de trabalho em condições em que esse trabalho é proibido, mesmo para os adolescentes, mesmo na condição de aprendiz, sugere que essa possibilidade ocorra. Tá? Peraí. Agora não é aí. É aqui. E aí a seção de dissídios coletivos dá provimento ao recurso interposto pelo Ministério do Trabalho da 4ª Região, lá do Rio Grande do Sul, e exclui a cláusula 38, trabalho noturno, que dispunha ser proibido o trabalho noturno perigoso e insalubre apenas aos menores de 14 anos. Então, ela não estava proibindo absolutamente nada. Ela estava proibindo menos do que o texto constitucional proibia. Qual era a lógica aqui? A pretexto de proibir, na verdade, eu estava estendendo a possibilidade desse trabalho ser feito para criança, para adolescente de 14 a 18 anos. E esse é um recurso do Ministério Público contra a homologação, e a seção especializada de dissídios coletivos não homologou. Vejam que a decisão é de 13 de maio, agora, portanto, de alguns dias atrás. Não tem limite para o que as pessoas podem fazer, nem há limite, né, para o que as entidades sindicais são capazes de inventar. Deve ter uma maneira melhor de fazer isso. Mas isso fica para os jovens. Já é um milagre que eu consiga saber que apertando aqui vai para frente e vai para trás. Então, exigir além disso só se eu nascesse de novo. Bem, então a aprendizagem, tá? Para a gente concluir esse último aspecto. A disciplina legal, isso vale mais para o pessoal que está afastado dessa temática. Acho que aqui é uma parte mais dogmática, e alguém poderia dizer, mas o Zé Cláudio vai discutir durante 12 horas do ponto de vista teórico e aqui vai discutir do ponto de vista dogmático. É porque essa parte aqui é bem específica, existem algumas particularidades que alteraram desde o momento que a maioria fez o concurso. E aí, como agora as coordenadorias têm se desconcentrado, ou seja, a atuação, eu tenho visto, tem sido feita por todos, daqueles que atuam na condição de órgão agente, eu acho que vale a pena dar uma relembrada aqui, até porque algumas coisas mudaram significativamente de 2005 para cá. Então, a disciplina legal é a Lei 2097, a Lei 11.180 e, principalmente, o Decreto 5598 de 2005. Tá? O contrato de aprendizagem, a sua concepção não se alterou, é um contrato especial, ajustado por escrito para determinado período de 2 anos. O empregador assume o compromisso de assegurar ao aprendiz inscrito em programa a formação e o aprendiz se compromete a executar com zelo e diligência as tarefas necessárias a essa formação. Lembra quando a gente estudava Direito do Trabalho, ainda na graduação e depois para o concurso, o pessoal estudou essa parte para o concurso, né, que uma das hipóteses especiais de falta grave que existiam no direito do trabalho brasileiro, a gente sempre relacionava ao aprendiz. Né? Existiam 2 hipóteses básicas que a gente trabalhava fora do 482. Uma era, acho que, do 508, que era do empregado bancário. Né? Uma hipótese que foi colocada em desuso porque relacionava a condição pessoal do empregado a uma falta que ele cometeu, ou seja, uma situação pessoal do empregado fazia com que ele pudesse ser dispensado por justa causa. O fato dele estar insolvente já era motivo para o empregador o colocasse na rua por justa causa. E no caso do aprendiz, era o não aproveitamento no curso. Quer dizer, eu vinculava a
as ações corretas deveriam ser desenvolvidas por aquele empregado aprendiz, por aquele menor ou adolescente aprendiz, melhor dizendo, tá? Não só o que ele fazia durante o trabalho, no processo prático de aprendizagem, mas também o seu desempenho no campo teórico, no momento em que ele era formado do ponto de vista teórico. Tá? Mas o aprendiz ainda continua aqui no contrato, se comprometendo a executar com zelo as tarefas necessárias a essa formação. Bem, as condições para a validade do contrato de aprendizagem é a anotação na carteira de trabalho e previdência social, matrícula e frequência à escola, caso não haja concluído o ensino fundamental, inscrição em programa de aprendizagem desenvolvido sob orientação de entidade qualificada e formação técnico-profissional metódica. A modalidade do contrato está lá na definição, é por prazo determinado, não pode ser superior a 10 anos, nem pode persistir quando o aprendiz completar 24 anos. Mas isso aqui a gente vai ver que já tem uma exceção clara. Tem duas espécies de contratação direta, quando efetuada diretamente pelo estabelecimento, e supletiva, quando por entidade sem fim lucrativo. Eu quero dizer para vocês que essa segunda hipótese aqui, e eu não conheço do ponto de vista prático o quanto ela é utilizada, mas eu quero dizer para vocês que essa experiência, em se tratando de entidades, aliás, se tratando de inclusão de pessoas com deficiência, foi uma experiência que, em certos casos, revelou problemas muito graves, né? Em algumas unidades da federação, em algumas regionais, se verificou que essas entidades atuavam de uma forma mais agressiva ainda na exploração das pessoas do que os próprios tomadores de serviço. Eu não sei se, por exemplo, o pessoal do Paraná enfrentou problemas com isso, mas em algumas unidades, essas entidades eram rigorosamente predadoras das pessoas com deficiência. Então, não estou dizendo que acontece em relação ao trabalho do adolescente, mas essa é uma preocupação que se deve ter. Elas, via de regra, se desvirtuam e acabam se tornando muito mais, ou vendo muito mais aquele indivíduo que elas estão lá para encaminhar para a prestação de serviço como uma fonte para o seu próprio sustento. Desvirtua completamente. E aí passam a ser as primeiras a explorar. Não sei se no trabalho do adolescente, mas não acredito, até porque o país não é diferente. Quando fala de pessoa com deficiência, fala de adolescente. As pessoas continuam sendo as mesmas. Bem, quem pode ser aprendiz, e essa é uma alteração bem significativa e que já fez o Ministério Público, em parte, vamos dizer assim, bater cabeça, né? E eu participei dessa batida de cabeça também, para depois a gente tentar fazer um equilíbrio, pelo menos do ponto de vista conceitual. Naquela época, naquele momento, não houve um consenso tão grande assim. Foi feito mais, na época, uma espécie de pacto de cavalheiros, e como era dentro das regionais, a gente tentava se entender. Mas quem é que pode ser aprendiz? O maior de 14 anos, menor de 24, que celebrar contrato de aprendizagem, sendo que o limite de idade não se aplica a pessoas com deficiência. Bem, como o limite de idade não se aplica a pessoas com deficiência, não há nenhuma impossibilidade de se atuar na inclusão das pessoas com deficiência pela via da formação deste indivíduo através dos contratos de aprendizagem. Porque, vejam, o grande problema, ou um dos grandes problemas das pessoas com deficiência e da sua atuação no mercado de trabalho é a falta de qualificação. Existem alguns gargalos. Qual é o primeiro? O primeiro é que os salários oferecidos nem sempre são compatíveis com a necessidade de deixar a confortável situação de receber um benefício de prestação continuada lá previsto na Lei Orgânica da Assistência Social, previsto no texto constitucional, que é o correspondente a um salário mínimo. Isso sustentou muitas vezes, falando das pessoas com deficiência. Tá? Bem, aí diriam, mas se o salário oferecido for maior, essa possibilidade aumenta do sujeito abrir mão. Até porque chegou-se à conclusão de que não havia mais aquele risco tão iminente dele deixar o benefício, executar o trabalho e depois não poder voltar a receber o benefício, ao argumento de que se você pôde trabalhar,
você não tem necessidade, você não é incapacitado para o trabalho e, portanto, não tem porque está recebendo.